Quando eu estiver no chuveiro, eu vou estar lá. Achou que eu tava brincando? Quando eu estiver vendo TV, eu vou estar lá. Achou que eu tava brincando? Até mesmo nos seus sonhos, eu vou estar lá. Senhor Malvo está livre. Caso arquivado. O que eu te falei, cara? Achou que eu tava brincando? Olá, meus queridos inscritos, aqui é o Nadote e depois dessa montagem tosca eu fico até com vergonha de falar, mas vamos lá. Bom, você já deve ter visto esse caracolzinho aí perdido em algum lugar, em algum episódio de Hora de Aventura. Provavelmente você sabe, ou não, esse caracol ele aparece em todos os episódios de Hora de Aventura. Bom, praticamente todos, excluindo apenas o próprio piloto da série, o episódio The Wang e o episódio Cadeia Alimentar. Não se sabe exatamente o porquê eles não aparecem nesses episódios, mas ele não tá lá. Ou ninguém foi bom o suficiente para achar ele ainda. Enfim. E bom, são 239 aparições. Deu um bom trabalho aí para eu conseguir arrumar tudo, deixar tudo certinho e em ordem. Então eu ficaria muito feliz se você deixasse o seu like nesse vídeo. Você não tem noção de quanto isso pode me ajudar, então esmaga esse like aí. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e gosta de desenhos, principalmente de Hora de Aventura. Ok? Então eu tô trazendo esse vídeo para falar mais sobre ele, falar se ele ainda tá aparecendo nos episódios, falar umas teorias loucas que eu tenho aqui, porque eu acho que ele não é só um caracol normal. E, sei lá, conversar de outras coisas com vocês também. Como tem 239 aparições desse caracol, a gente vai ter bastante tempo para conversar. Então não fecha esse vídeo não, fica aí, vamos conversar um pouquinho. Beleza? Bom, então, como eu já disse, esse caracol ele aparece em praticamente todos os episódios de Hora de Aventura. E ele era para ser uma brincadeira dos produtores de colocar um personagem escondido ali em todos os episódios e fazer com que os fãs do desenho procurassem ele. Tipo, é uma brincadeira extra que vem junto com o desenho. Basicamente isso, como se fosse uma caixa de cereal que vem uma brincadeirinha ali atrás. Mas acontece que eles não deixaram somente de plano de fundo esse caracol. E teve um caso que ele veio para a história principal, quando o Lich domina ele. E eu vou explicar isso. Tem muita gente que pergunta, fala assim, e o caracol, Nadote? Ele é super sinistro e tal, ele não vai fazer mais maldades e etc. Isso é o caso ruim de você assistir pela televisão, porque não tá ali na sequência os episódios, então não dá pra entender muito isso. Mas enfim, acontece que no episódio 24, eu acho, deixa eu ver. No episódio 24 da segunda temporada, é o episódio Mortal Folly, ou Folia Mortal. O Lich acaba possuindo o corpo do caracol e fazendo com que ele liberte ele, certo? E a partir daí, todos os outros episódios de Hora de Aventura, ele aparece com uma feição totalmente diferente, o caracol. Porque ele sempre aparece com um sorrisinho assim, dando um tchauzinho. Ele continua dando esse tchauzinho, mas só que agora com o olho maior assim, né? E com uma bolinha verde no meio. E o sorriso dele não existe mais, ele tá com uma cara de sério assim, uma cara mais do mal. Então a partir do episódio 24 da segunda temporada, ele tá possuído pelo Lich. E isso vai passando as outras temporadas, os outros episódios, até chegar no desfecho disso tudo, que é o episódio 26 da quarta temporada, que é o último episódio chamado The Lich. Ele não diz especificamente que ele deixou o corpo do caracol, mas a partir desse episódio, a gente vê, em todas as aparições do caracol, a gente vê ele com a carinha normal, então quer dizer que o Lich não tá mais ali. Então toda essa coisa sinistra do caracol, na verdade não era ele, era o Lich possuindo ele. Foi essa brincadeira dos produtores de jogar esse personagem secundário para a história principal. E funcionou muito bem. Outra coisa que o pessoal pergunta bastante pra mim é se ele continua aparecendo nesses novos episódios de Hora de Aventura. Porque como eu já disse, foi um assunto que bombou há um tempo atrás, atualmente ninguém mais fala, então ninguém mais vê e algumas pessoas não sabem se ele aparece ou não. Mas ele aparece sim, em todos os episódios. Tanto é que esse vídeo aqui são todas as aparições, desde a primeira temporada até o final da sétima temporada com o episódio Reboot. E bom, agora que eu já deixei claro essas questõezinhas que são mais recorrentes no meu canal, eu vou fazer uma teoria um pouco louca. Na verdade, quando eu digo que eu vou fazer uma teoria louca, é que eu não tenho tanta base assim pra fazer ela. É somente suposição mesmo e pra mais diversão mesmo, e não pra aquelas teorias mais sérias que eu faço normalmente aqui no canal. É só uma teoria mais por diversão, mais especulativa. Como os produtores já deixaram claro, esse caracol ele pode sair desse plano de fundo e vir para a história principal. Ele já fez isso uma vez, então eu acredito que ele pode fazer isso de novo. Afinal, é uma carta na manga dos produtores para colocar alguma coisa ali. Então vamos analisar o seguinte. Esse caracol ele aparece em todos os episódios de Hora de Aventura, dando um tchauzinho para a câmera. Então ele tá dando um tchau pra gente. A gente que tá assistindo é que tá recebendo o tchau dele, na maioria das vezes, né? Mas enfim, ou seja, ele é um personagem que sabe que a gente tá aqui.
Ele sabe que a gente tá assistindo ele. Outra coisa interessante que a gente pode analisar é que ele aparece em vários episódios desconectos da linha temporal principal de Hora de Aventura. Ou seja, no episódio de Simon Marcy, que é tipo 1000 anos atrás, ele está lá. No episódio Fiona e Cake, que é outra dimensão, na verdade é uma história que o Rei Gelado inventou, ele também está lá. Ou até mesmo na realidade que o Finn criou quando ele desejou que o Lich nunca tivesse existido, ele também está lá. Referências à abertura desse vídeo. Ou seja, deu pra entender? Ele não é um personagem que respeita fisicamente as leis temporais e dimensionais de tudo. Ele sempre tá ali, não importa onde que é, não importa o tempo, não importa a dimensão, e ele sempre aparece. Tudo bem, você pode falar, Nadotti, isso é só uma brincadeira, então como ele aparece em todos os episódios, ele tem que aparecer nos episódios que aparecem só o passado, nos episódios que são em outras dimensões, ele vai ter que aparecer. Tudo bem, eu entendo isso, mas eu tenho outra coisa para conseguir ligar que talvez faça um pouco de sentido, e talvez explique um pouco do que eu tô pensando. Peraí, já vou explicar. Bom, sabe o carinha das historinhas? O Kilber? Ele é um cara muito interessante. E desde a primeira vez que eu vi ele, eu me pensei assim na minha mente. Cara, como é que esse cara... Quer dizer, a primeira vez que eu entendi que ele era do futuro e ele tinha as historinhas do Finn e do Jake. Eu me perguntava sempre, como essa pessoa tem as histórias do Finn e do Jake e do Bimo e de todos esses personagens de Hora de Aventura? Tipo, não faz muito sentido. Quer dizer, tem que fazer sentido de alguma forma porque